Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos lá? Hoje, falaremos sobre o sistema reprodutor humano e a importância do planejamento familiar. Há muitos milênios, o sistema reprodutor humano tem sido essencial para a continuação da existência humana, ou seja, é o responsável pela perpetuação da espécie. No entanto, como qualquer mecanismo complexo, ele precisa de uma cuidadosa explicação para ser compreendido completamente. O sistema reprodutor humano se divide em dois aparelhos diferentes. Temos o aparelho reprodutor masculino e o feminino. Os homens biológicos apresentam os cromossomos sexuais do tipo XY. Já as mulheres biológicas apresentam os cromossomos sexuais do tipo XX. Vamos começar com o sistema reprodutor masculino, composto por órgãos distintos, cada um desempenhando uma função crucial. Os principais órgãos do aparelho masculino são 2 testículos, 2 epidídimos, 2 canais deferentes e uma uretra. Encontra-se nos homens, ainda, as glândulas anexas do aparelho reprodutor, elas são uma próstata, 2 vesículas seminais e 2 glândulas bulbo-uretrais. Vamos começar pelos testículos. Os testículos estão localizados dentro da bolsa escrotal, são responsáveis pela produção de espermatozoides. Os espermatozoides são as células reprodutivas masculinas. Os espermatozoides também são chamados de gametas. Segundo, temos os epidídimos. Localizados sobre os testículos, esses órgãos atuam na maturação dos espermatozoides, tornando esses gametas aptos para a reprodução. Caso os espermatozoides não sejam eliminados ou expelidos do corpo masculino, os epidídimos também são responsáveis pela reabsorção dos espermatozoides. Em terceiro, temos os ductos deferentes. São 2 canais que conduzem os espermatozoides do epidídimo até a uretra. Essa condução ocorre no processo de ejaculação do homem, ou seja, quando o sistema reprodutor masculino expulsa o sêmen. O sêmen, ou também chamado de esperma, é formado pela mistura das secreções provenientes da próstata, das vesículas seminais e das glândulas bulbo-uretrais, juntamente com os espermatozoides. Temos ainda o quarto órgão, a uretra. É um tubo que garante a expulsão do sêmen do corpo do homem no processo da ejaculação. Nos homens, a uretra participa tanto do aparelho reprodutor, eliminando o sêmen, quanto do aparelho excretor, que forma a urina. A uretra se localiza no interior do pênis. O pênis é o órgão copulador dos homens. Por fim, temos as principais glândulas anexas do sistema reprodutor masculino, que são a próstata, as vesículas seminais e as glândulas bulbo-uretrais. As glândulas anexas como a próstata, as vesículas seminais e as glândulas bulbo-uretrais atuam na produção geral do líquido espermático, ou seja, são substâncias que servem para facilitar a locomoção dos espermatozoides e nutri-los ao longo do seu percurso, além, é claro, de limpar e controlar o pH da uretra para a passagem dos espermatozoides. Agora que já conhecemos o aparelho reprodutor masculino, vamos analisar o aparelho reprodutor feminino. O sistema reprodutor feminino tem como principais órgãos internos a vagina, o útero, as tubas uterinas e os ovários. Primeiro, os ovários. Eles desempenham um papel fundamental na reprodução feminina, produzindo os óvulos. Os óvulos são as células reprodutivas femininas. Os óvulos são chamados de gametas femininos. Uma vez por mês, um óvulo é liberado do ovário durante o processo chamado ovulação. Se o óvulo for fertilizado por um espermatozoide enquanto estiver nas tubas uterinas, ocorre a gravidez. Caso contrário, se o óvulo não for fecundado pelo espermatozoide, ele será reabsorvido pelo corpo da mulher e ocorrerá a menstruação. A menstruação é a descamação das paredes internas do útero quando não há fecundação. Essa descamação faz parte do ciclo reprodutivo da mulher e acontece todo mês. O corpo feminino se prepara para a gravidez, e quando esta não ocorre, o endométrio, que é uma membrana interna do útero, se desprende. O fluxo menstrual é composto, portanto,
por sangue e tecido uterino. Em segundo, temos as tubas uterinas. As tubas uterinas transportam os óvulos que romperam a superfície do ovário até a cavidade do útero. Por elas passam em direção oposta os espermatozoides e é onde, habitualmente, ocorre a fecundação. Em terceiro, temos o útero. O útero é um importante órgão feminino relacionado com a nossa reprodução. As principais funções do útero são garantir o alojamento do óvulo fecundado e fornecer as condições necessárias para que o bebê seja desenvolvido até o seu nascimento. Por fim, temos a vagina. A vagina é o órgão feminino da cópula. Além de ser o local onde o sêmen é liberado durante a relação sexual, é por ela que ocorre o escoamento do sangue menstrual e o bebê passa durante o parto normal. De forma resumida, podemos destacar como hormônios sexuais a testosterona, o estrogênio e a progesterona. A testosterona é o hormônio sexual masculino. Ele dá as características sexuais secundárias masculinas, como o crescimento de pelos, engrossamento da voz, desenvolvimento muscular e produção dos espermatozoides. Já os hormônios sexuais femininos são o estrogênio e a progesterona. O estrogênio é o hormônio responsável pelo desenvolvimento das características sexuais secundárias femininas, como alargamento de quadril e composição corpórea mais gordurosa, facilitando o corpo para o parto. Desenvolvimento das glândulas mamárias e voz mais fina. A progesterona é o hormônio sexual feminino envolvido na gravidez. A progesterona é um hormônio produzido pelas células do ovário que tem um papel muito importante no processo gestacional, uma vez que ajuda na regulação do ciclo menstrual e na preparação do endométrio para receber o óvulo fertilizado. Se a gravidez ocorrer, a progesterona continuará a ser produzida e o corpo manterá a gestação até o parto. Mas, se não ocorrer a gravidez, a progesterona será parada de produzir e ocorrerá a menstruação. Agora que conhecemos os principais órgãos do aparelho feminino, vamos comentar sobre outros momentos especiais da mulher. Há momentos na vida de uma mulher em que o sistema reprodutor traz consigo poderosas mudanças. Vamos explorar 3 desses períodos: a menarca, a menstruação e a menopausa. A menarca marca o início da vida reprodutiva das mulheres. Geralmente acontece durante a adolescência, entre 10 e 15 anos de idade. É um momento especial, quando os ovários começam a liberar óvulos regularmente e o corpo passa por transformações físicas e emocionais. A menarca é acompanhada pelo primeiro período menstrual, também conhecido como menstruação. A menstruação é um processo natural que ocorre em um ciclo de aproximadamente 28 dias. Durante esse ciclo, o revestimento do útero se prepara para receber um óvulo fertilizado. Se a fertilização não ocorrer, o revestimento é eliminado em forma de sangramento menstrual. Esse processo pode durar de 3 a 7 dias e pode ser acompanhado por sintomas como cólicas, inchaço e alterações de humor. É importante lembrar que a menstruação é uma parte normal da vida de uma mulher e não deve ser motivo de vergonha ou constrangimento. Já a menopausa é outro marco importante na vida de uma mulher. Ela geralmente começa entre os 45 e 55 anos de idade e marca o fim da vida reprodutiva. Durante a menopausa, os ovários deixam de produzir óvulos e a produção de hormônios, como o estrogênio e a progesterona, diminui significativamente. Isso pode levar a sintomas como ondas de calor, alterações no sono, alterações de humor e diminuição da libido. Cada mulher tem uma experiência única durante a menopausa, e é importante buscar apoio médico e psicológico para passar por essa fase de transição. Esses 3 períodos, a menarca, a menstruação e a menopausa, fazem parte do ciclo natural da vida feminina. Cada um deles traz consigo desafios e mudanças emocionais e físicas. É essencial que toda mulher tenha acesso à educação adequada sobre o seu sistema reprodutivo e conte com um suporte empático da família, amigos e profissionais de saúde para enfrentar esses momentos de transformação. Lembre-se de que todas as mulheres são diferentes e cada uma tem sua jornada única, mas todas merecem respeito e cuidado durante essas fases essenciais em suas vidas. Embora a reprodução seja uma parte natural e importante da vida, é essencial que haja opções para controle de natalidade e planejamento familiar.
Existem vários métodos contraceptivos disponíveis para evitar a gravidez indesejada. Alguns desses métodos incluem o uso da pílula anticoncepcional, que impede a ovulação, dispositivos intrauterinos, DIUs, que impedem a implantação de um óvulo fertilizado no útero, camisinhas, que previnem a fertilização através da barreira física e a esterilização, que é uma opção permanente para evitar a concepção. O planejamento familiar é de extrema importância para garantir que os casais possam tomar decisões informadas sobre quando e quantos filhos desejam ter. Isso permite que as famílias se preparem emocional, financeira e logisticamente para receber uma criança. O planejamento familiar também contribui para a saúde materna, pois permite que as mulheres tenham um intervalo adequado entre as gestações, reduzindo riscos de complicações. Em suma, o sistema reprodutor humano é uma maravilha da natureza, possibilitando a continuação da vida humana. No entanto, a conscientização sobre os métodos contraceptivos e a importância do planejamento familiar são fundamentais para garantir o bem-estar e a felicidade das famílias. Vamos, agora, abordar os diferentes métodos contraceptivos disponíveis, suas indicações, efetividade, segurança, custo-benefício e importância para o planejamento familiar. Existem diversos métodos contraceptivos, variando desde métodos hormonais até dispositivos intrauterinos e métodos comportamentais e de esterilização. Primeiro, vamos falar sobre os métodos hormonais. Como exemplos dos contraceptivos hormonais temos a pílula, os adesivos e as injeções. A pílula é um dos métodos contraceptivos mais efetivos e populares. Essa pequena pílula contém hormônios que impedem a ovulação, tornando a gravidez menos provável. A pílula é geralmente tomada diariamente e tem uma alta taxa de eficácia quando usada corretamente. No entanto, é importante ressaltar que a pílula não protege contra as ISTs, que significa infecções sexualmente transmissíveis. Outro método hormonal é o adesivo contraceptivo. Ele é colado na pele e libera hormônios diretamente na corrente sanguínea. Esse método também é altamente eficaz se usado corretamente. Assim como a pílula, o adesivo não previne ISTs. As injeções anticoncepcionais. A injeção consiste em uma dose do hormônio, que atua como contraceptivo por cerca de 3 meses. Ela não pode ser administrada em casa, apenas por um profissional da saúde. Um método contraceptivo de longa duração é o dispositivo intrauterino, DIU. Existem diferentes tipos de DIU, alguns contendo hormônios e outros não. O DIU é inserido no útero por um profissional de saúde e oferece proteção contraceptiva por vários anos. É uma ótima opção para mulheres que desejam um método de longo prazo e reversível. Além dos métodos hormonais e do DIU, existem também os métodos de barreira. Os métodos de barreira são a camisinha masculina, a camisinha feminina e o diafragma. A camisinha masculina, ou preservativo, é uma opção acessível e amplamente disponível. Ela não apenas previne a gravidez como também fornece uma excelente proteção contra ISTs. Deve-se apenas utilizar um único preservativo por relação sexual e não se pode reutilizá-los. Em cada relação, um novo preservativo e único preservativo. 2 ou mais preservativos ao mesmo tempo pode causar um atrito entre eles e favorecer o rasgo ou danificações, o que ocorrerá na perda da eficácia do método. A camisinha feminina também oferece proteção contra as infecções sexualmente transmissíveis. Porém, no Brasil, é pouco encontrada e sem muita distribuição na rede pública. Outro método de barreira é o diafragma. O diafragma é um anel flexível envolvido por uma borracha fina, que impede a entrada dos espermatozoides no útero. Para ver o funcionamento correto do diafragma, a mulher deve colocá-lo dentro da vagina, no colo do útero, cerca de 15 a 30 minutos antes da relação, e retirá-lo 12 horas após o ato sexual. Para ter uma eficácia ainda maior, o diafragma pode ser utilizado junto com o gel espermicida. Deve-se ressaltar que este método, o diafragma com gel espermicida, é muito eficaz contra a gravidez, mas não contra as infecções sexualmente transmissíveis. O ideal,
portanto, é a combinação do método de barreira, como preservativo ou camisinha masculina e um método hormonal. Assim, o casal estará duplamente controlando a gravidez e protegendo-se contra as infecções sexualmente transmissíveis. Outro método contraceptivo é comportamental. O método comportamental é o método de consciência do ciclo. Nesse método, as mulheres aprendem a identificar os sinais do seu ciclo menstrual para determinar os períodos férteis e evitar relações sexuais durante esses momentos. Esse método comportamental é pouco seguro e não indicado. É importante lembrar que a escolha do método contraceptivo ideal depende das necessidades individuais de cada pessoa. Os métodos hormonais, como a pílula, as injeções e os adesivos, são eficazes, mas podem ter alguns efeitos colaterais, por isso a indicação deve ser feita por um profissional da saúde, um ginecologista. Já os métodos de barreira, como a camisinha, são seguros e protegem contra ISTS, mas precisam ser utilizados a cada relação sexual. Para fazer a escolha adequada, é essencial que as pessoas consultem um profissional de saúde, que poderá fornecer informações detalhadas sobre cada método e ajudar na decisão. Além disso, é importante ter em mente os aspectos financeiros e o acesso aos métodos contraceptivos, pois eles variam de acordo com o país e o sistema de saúde. Independente do método escolhido, é fundamental entender que a contracepção desempenha um papel crucial no planejamento familiar, permitindo que as pessoas tenham maior controle sobre sua saúde sexual e reprodutiva. O planejamento familiar adequado garante o bem-estar tanto dos indivíduos quanto das famílias, além de contribuir para a redução da taxa de gravidez não planejada. Portanto, busque informações, consulte um profissional de saúde e escolha o método contraceptivo adequado para você, levando em consideração suas necessidades, valores e estilo de vida. Em caso de suspeita de falha no método contraceptivo de escolha, pode-se fazer uso das pílulas do dia seguinte ou contraceptivo de emergência. O prazo médio para o uso do método contraceptivo de emergência é de 72 horas, mas o ideal é tomar a pílula o quanto antes, logo após a relação sexual desprotegida ou com suspeita de falha. Depois de 24 horas, a eficácia da medicação é de 88% e esse número diminui com o passar do tempo. Usada repetidamente, a pílula de emergência pode tornar o ciclo menstrual irregular, pode causar inchaços, ganho de peso e náuseas. Deve-se evitar o uso rotineiro, pois a eficácia diminui com a repetição. A pílula do dia seguinte ou contraceptivo de emergência não deve ser vista como um método contraceptivo em si, mas sim como um mecanismo emergencial e esporádico. Sendo assim, vamos repetir sempre. O ideal, portanto, é a combinação do método de barreira, como preservativo ou camisinha masculina e um método hormonal indicado pelo profissional de saúde. Assim, o casal estará duplamente controlando a gravidez e protegendo-se contra as infecções sexualmente transmissíveis. E para finalizarmos o tema sobre o planejamento familiar, temos os métodos cirúrgicos. Os métodos cirúrgicos tornam a pessoa estéril. São indicados para pessoas que já possuem filhos. Como métodos cirúrgicos temos a vasectomia, no homens e a laqueadura ou ligação de tubas nas mulheres. Nos homens, o método cirúrgico é a vasectomia. Ela consiste em cortar ou clivar os ductos deferentes. Com os ductos deferentes interrompidos, os espermatozoides não conseguem sair do epidídimo e, portanto, ficam no corpo do homem até serem reaproveitados. Muitos homens se recusam a fazer essa cirurgia porque imaginam que ela possa provocar distúrbios de ereção, no que estão completamente enganados. A vasectomia torna o homem estéril, mas não interfere na produção de hormônios masculinos nem em seu desempenho sexual. O corte do canal impede apenas a chegada dos espermatozoides até a uretra. O líquido produzido na próstata e na vesícula seminal continua sendo eliminado normalmente durante a ejaculação. Assim, não há interferência na função erétil ou na potência sexual. Os nervos e vasos sanguíneos responsáveis pela ereção do pênis não estão envolvidos na cirurgia de vasectomia. Já nas mulheres, o método cirúrgico é a laqueadura. Nela as tubas uterinas são cortadas ou clivadas. Desta forma,
O espermatozoide presente no corpo feminino não consegue encontrar o óvulo. Após algum tempo, o sistema imunológico da mulher elimina e reaproveita os espermatozoides. Sem o encontro do espermatozoide com o óvulo, não há a fecundação. Sem fecundação, não há gestação. A laqueadura também é indicada para mulheres com filhos. Ambos os métodos cirúrgicos, vasectomia e laqueadura, que causam a esterilização permanente, previnem a gravidez indesejada. Mas não protegem contra as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis. Torcemos para que vocês tenham aprendido algo novo hoje. Agradecemos o seu interesse. Continue buscando sempre o seu conhecimento. E continue a assistir às nossas aulas. Até mais!